Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos, num dia tão especial como esse de hoje, que é o Dia das Mães. Nós temos a alegria de estarmos juntos aqui para prosseguir no estudo dos nossos profetas menores, né? E é importante que a gente tenha esse discernimento, essa oportunidade de poder realmente estudar, né, um pouco mais do Antigo Testamento, que é tão negligenciado, né, muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? A Bíblia, ela é composta por 66 livros, dos quais 39 no Antigo Testamento. E a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós não podemos deixar de olhar para o que os profetas nos deixaram como legado, vindo da parte de Deus, e que certamente vem abençoar as nossas vidas, né, nesses tempos de hoje, né? Então, vamos passar aqui para o livro de Joel, que é um livro tão vivo assim, né, nesse contexto dos profetas menores, né? E esperamos que esse estudo seja abençoado. Eu convido você a orar comigo neste momento para que nós possamos ter todo o direcionamento do Senhor nesse dia, né? E que nós possamos fazer da melhor forma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por teu grande amor, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos permite estar de pé, Senhor Deus, estar vivos nesta manhã e podermos nos debruçar sobre a tua palavra, que é tão rica, que é tão preciosa para nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor. Obrigado por nunca nos abandonar, Deus, e por nos dar a cada dia a porção necessária para a nossa alma, Senhor Deus, que esse alimento tão precioso, esse alimento tão forte, tão substancial para nós, que é a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção especial sobre cada mãe, Senhor Deus, neste dia. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães aqui no Brasil, e há muitas mães que neste dia não podem abraçar seus filhos, que não podem estar com uma proximidade em função do momento em que nós vivemos, mas nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada mãe, Senhor Deus, cada mulher que neste mundo aqui teve a oportunidade de gerar um filho, Senhor Deus, do seu ventre. Cada mulher, Deus, que teve o discernimento e a direção do Senhor, por ter também um filho de coração, Senhor Deus, que em nada, Senhor Deus, perde para um filho que é gerado, Senhor Deus, por ela mesma. E também as mães espirituais, Senhor Deus, mulheres que são exemplos de fé, mulheres que estão mostrando pela sua experiência de vida às mulheres mais novas o caminho, Senhor Deus, em que se deve andar para que sejam verdadeiramente mulheres de provérbios, como a gente vê na tua palavra. Pai, direciona todo o ato deste estudo e que nós sejamos edificados pelo Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós estamos iniciando. Queria saber se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está bem. Bom dia, irmã Neiva. Deus abençoe, minha irmã. Um feliz Dia das Mães. Vamos, então, iniciar aqui o estudo do livro de Joel, um livro tão interessante, e esperamos que seja edificante para você também, da forma que para mim foi, no sentido de poder estar ali estudando para preparar esta lição de hoje. É claro que nós estamos passando pelos profetas menores, é um estudo mais panorâmico, é um estudo que busca identificar quais são os objetivos do texto, né? Então a gente não está entrando no versículo a versículo, mas a gente está dando um panorama geral dos profetas menores, e hoje nós vamos falar de Joel. Joel, então, que em sua origem, o nome de Joel, ele é um nome que significa, né, o Senhor é Deus, né? O versículo que nós temos aí como chave desse me chama muita atenção, um versículo que me chama muita atenção no livro de Joel. Esse aí, os versículos 12 e 13, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Muito interessante essa palavra e muito pertinente para o nosso estudo de hoje, né? Então, vamos aqui avançando nesse livro de Joel. E como eu disse já, o nome de Joel é um nome que é muito significativo, né? Ele é um profeta que se dirigiu ao reino de Judá,
Então, e tem aí 2 ambientes para ele, né, que são interessantes de a gente ver. O político ali, Judá, o reino do sul está em reconstrução, após o reinado de Atalia, uma rainha muito má, né? Então, o sumo sacerdote Joiada, ele foi um regente durante o reinado de Joás, né? O Joás era muito jovem ainda quando ascendeu ao trono, então foi necessário que houvesse uma reconstrução do reino. Tá? Os inimigos locais eram Tiro, Sidom, Filístia, Edom e Egito, né? Como nós vemos aí no capítulo 3, no versículo 4, e também no versículo 19. Capítulo 3, versículo 4 diz aqui: Ora, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. E o versículo 19 diz lá: o Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, o contexto político não é um contexto onde as grandes potências da Assíria, da Babilônia, ainda não são ainda fortes o suficiente para representar uma ameaça para o reino de Judá. Então, é um tempo mais recuado, né? Vamos dizer assim. Né? Se a Síria ela invadiu Israel em 722, né? E aqui ainda não é uma ameaça, né? Então, nós vamos ver que o livro de Joel ele é um pouco mais antigo, então. Né? Então, nós vamos realmente ali, muitas pessoas vão dizer que é mais recente, tudo mais, mas eu vou pela opinião também de muitos comentaristas que dizem que o livro de Joel é um livro mais antigo ali, que se passou, então, no século 8 a.C., ali 830, 810, muito provavelmente o livro escrito entre esses anos ali, 830, 825, 820, mas é esse sentido ali, e casa um pouco com o que o livro está dizendo. Não está se referindo à Babilônia, não está se referindo à Síria, não está se referindo a outros inimigos que não esses, que são mais antigos. Então, a gente vai ver, como nós vimos na primeira lição, lá do contexto, né? Na segunda lição, perdão, do contexto, a gente vê, então, que realmente o Egito estava ainda representava uma ameaça, ainda era um reino forte, né? No cenário religioso, então, era a adoração a Baal, havia cessado, né? Porém, não havia uma santidade verdadeira, né? Mas um espírito de indiferença, né? Do povo em relação a Deus. Então, o julgamento de Deus com gafanhotos, estiagem e esses inimigos que nós vemos aqui é uma realidade que o povo vivia nessa época, então. Vamos falar um pouco do profeta Joel. O profeta Joel, ele é um nome um tanto quanto comum no Antigo Testamento, né? Aí de Neemias, né? Até Samuel e Neemias tem 12 pessoas que são chamadas por Joel, né? Aparece 12 vezes, pelo menos, o nome Joel entre esses livros, então colocado aí o nome dele, Joel, né? Que no hebraico é Yoel, né? Que significa Javé, né? Jeová, né? O Senhor, né? Quando você vê na sua Bíblia o Senhor com letra maiúscula, né? Em algumas traduções, em outras também Senhor. Senhor se refere ao nome de Deus, né? Jeová, que foi traduzido no português, mas o mais correto seria Yavé, Javé, né? Então, Javé é Deus. Então, Yoel, Javé é Deus. É o nome do profeta Joel. E é muito significativo no sentido de lembrar que Deus verdadeiramente é Senhor, né? Ele é o Senhor e ele é o único Deus. Me mostrando, então, que não existe outros deuses, né? O nome do profeta casa muito bem com a sua mensagem. Não existem outros deuses. O fato é que o reino de Judá vinha de um longo período de adoração a Baal, que é o deus cananita, da fertilidade, das plantações, das lavouras, né? E você vê como que é interessante perceber que, então, o castigo que vem de Deus é justamente uma praga de gafanhotos, né? Que vai devorar todas as lavouras, tudo aquilo que a prosperidade tinha sido dada a honra a outro Deus, né? Então, Deus é o único Deus, verdadeiramente. E ele é soberano, ele controla todas as coisas. Ele é que faz com que a chuva caia, ele faz com que as plantações elas estejam
verdejantes, né? Que as colheitas sejam realmente prósperas. Deus é que faz tudo isso. Nenhum outro Deus poderia fazer uma coisa dessas. Então, esse é o nosso Deus. Então, ele é colocado como Joel, filho de Petuel, né? E por que Petuel? Para que possa, então, discernir dos outros homens que tiveram esse nome de Joel aí nos livros, então. Então, Joel, filho de Petuel. Nós não temos muitos detalhes em relação à vida do profeta, em relação à sua família, mas sempre que nós vemos um profeta que é citado o nome do pai, o nome mais em dois sentidos. Ou é para distinguir realmente de outras pessoas, ou porque ele tem uma certa influência, ele tem uma certa importância dentro da história, né? Então, ele pode ser, muito provavelmente, o profeta Joel, também um sacerdote do templo, de forma que ele pudesse estar ali exercendo o seu ofício profético também junto com o ofício de sacerdote. Mas isso não é comprovado, não é confirmado, é apenas uma conjectura. Então, seu ministério, como eu disse, de 830 a 810, né? Durante o reinado de Joás, né? Em Judá, Reino do Sul, que foi de 835 a 796. Quando Joás ascendeu ao trono, ele tinha apenas 16 anos, então era menor de idade, ele não poderia, né, tomar conta de um reino. Então, o sumo sacerdote Joiada, né, ele fez um período de regência, então ele foi regente, né, e conduziu, de fato, o reino de Judá durante certo período, né. Em Israel, o reino do norte, o ministério do profeta Joel foi durante o reinado dos profetas Jeú e Jeoacás, tá? E o profeta Joel foi um contemporâneo do profeta Elias também, que estava, então, exercendo o seu ministério no Reino do Norte, tá? Então, esse é o contexto, né, básico da vida do profeta Joel. Então, lembrando que a sua mensagem é direcionada ao Reino de Judá, o Reino do Sul. Então, vamos avançar aqui no nosso estudo aqui. O que fala a mensagem de Joel de uma forma bastante resumida? Ela é uma mensagem para o Reino do Sul, né, dada por Deus, como está logo no versículo 1, né, do primeiro capítulo, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então, é a palavra do Senhor, não é a palavra do profeta, não é opinião humana, não é o que ele queria falar, mas o que Deus tinha ordenado que ele falasse. Então, isso é muito importante. Muitas vezes um versículo fica isolado e nós não damos a importância para o que ele diz. E o que ele diz é que é palavra do Senhor, né? Não é a palavra dele, é a palavra do Senhor. Então, é muito importante perceber que é a palavra de Deus para o povo, tá? Um cenário muito adverso ali, né? Uma praga de gafanhotos, então ele se vê diante dessa situação, tá? De uma grande tragédia ali, de uma grande dificuldade, de uma grande adversidade, então, né? A ênfase da mensagem de Joel é no dia do Senhor, né? Esse termo dia do Senhor, ele é muito, muito forte, ele é muito característico, né? Então, ele fala exatamente sobre o julgamento e a salvação no dia do Senhor, né? Muitas pessoas esperam o dia do Senhor, nós esperamos o dia do Senhor, né? Muitas vezes no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo vai falar também, né, do dia do Senhor ali, né? E se aproxima o dia, e nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima, mas é muito importante ressaltar que o dia do Senhor é um dia de julgamento e de salvação. Então, nem todos, né, serão salvos no dia do Senhor, mas certamente todos passarão por um julgamento. Isso é muito importante de a gente também estar notando. O profeta Joel, ele é uma pessoa que escreveu muito bem, né? E nos dá, na leitura do seu livro, nos dá uma vivacidade das coisas que ele está falando, que é muito, 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 muito destacada para nós, né? Então, é notar exatamente o que está acontecendo aí no livro de Joel. No livro de Joel, eu encontrei aqui 4 divisões principais, alguns vão fazer 2 divisões aqui, mas para ficar um pouco mais didático, eu entendi que realmente 4 divisões seriam mais interessantes de a gente trabalhar. Primeiro, a desolação de Sião no dia do Senhor. Sião é Jerusalém, né? Sião é o Monte Sião, é onde está localizada a cidade de Jerusalém. Então, muitas vezes, o termo Sião, ele se faz uma
alternância aí entre Sião, entre o reino de Judá, entre Israel. Então, Sião ali é a terra, né? É a cidade de Jerusalém, é o reino de Judá, e é onde havia uma grande desolação. Então, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 11, vai falar dessa desolação, né? Desse castigo, vamos dizer assim, né? Divino em função das coisas que estavam acontecendo. A segunda parte fala da chamada ao arrependimento, chamada que Deus faz para que as pessoas se arrependam. Então, no capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. E também a parte 3, a promessa de restauração, né? Então, a desolação, a chamada arrependimento, há uma promessa de restauração, capítulo 2, versículo 18 até o 2, versículo 32. E por final, o capítulo 3, ele vai falar de julgamento e de bênçãos, então. Então, é muito importante a gente perceber também essa ênfase em julgamento e bênçãos, né? Então, falando da primeira parte do livro, né, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui, né, no Facebook, a gente vai estar parando, respondendo aqui, não tem problema nenhum. Mas o importante é que a gente tenha um estudo que seja edificante para nós, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aí nos 7 primeiros versículos do capítulo 1 é exatamente essa destruição causada pelos gafanhotos, uma destruição real, tá? Os enxames de gafanhotos, eles tinham ali bilhões de gafanhotos. Então, quando os enxames eles chegavam, né, eles escureciam o céu. É como se fizesse noite durante o dia. Então, quando via aquela praga de gafanhotos, aquele enxame ali com bilhões de gafanhotos, o céu escurecia, de fato, né? Então, é muito interessante notar exatamente o paralelo que ele faz em relação ao dia do Senhor, né? O dia do Senhor será um dia de escuridão, um dia de trevas. E é muito interessante também notar o que acontecia quando os gafanhotos chegavam, então, e escureciam o céu, fazendo do dia uma noite ali, tá? Nada era poupado nessa situação dos gafanhotos, então lavouras, pastagens, jardins, se tivesse roupa no varal, eles comiam tudo, não ficava nada realmente vivo ali. Tudo que eles pudessem comer, eles comiam de fato. E a gente vê aqui, então, no versículo 4 do capítulo 1, a sucessão. Isso é com um enxame, com uma vez que chega ali aquela praga. Mas se for, não um enxame, se for uma praga, se for uma sucessão, como está no versículo 4, o que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, você vê aqui o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. 4 espécies de gafanhotos, uma mais severa que a outra, já não é um enxame, então, é uma praga, é uma sucessão que vem como uma resposta de Deus em relação às práticas que haviam sido cometidas, então, durante muito tempo, pelo povo ali do reino de Judá, né? É interessante notar que eu coloquei o Egito como exemplo, porque uma das pragas do Egito foi realmente a questão de gafanhotos ali. E aí você vê uma praga do Egito, né, se voltar contra o povo de Deus, uma praga que foi aplicada ao povo do Egito, se voltar contra o povo de Deus. Então, que coisa interessante a gente perceber isso. Isso me chama muito, muito atenção, né? Joel interpretou, então, essas pragas como um juízo de Deus, né? Por conta de um culto corrompido, por conta de um culto que não estava mais agradando a Deus, um culto que era feito de uma forma relaxada, de uma forma indiferente, como eu disse no começo. O versículo 5 diz assim: despertai bêbados e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Esse versículo aqui, ele é muito pertinente, porque ele fala dos sacerdotes, que eles se embriagavam, sacerdotes que estavam exercendo as suas funções embriagados de vinho, sacerdotes que estavam, então, bêbados, né? É muito interessante notar isso. Então, eles estavam ali bêbados, exercendo o ministério, exercendo o sacerdócio, e é uma grande lástima a gente perceber como muitas vezes os ministros, né, que devem ser condutores do povo a uma vida de santidade, eles mesmos não têm vida de santidade, tá? Então, isso aqui requer um estudo mais aprofundado. Eu fui procurar saber o que esses bêbados aqui são sacerdotes que estão ali bêbados, né, fazendo uma
ministração, né, de uma forma relaxada, negligente, né? Um culto errado, então. A pior coisa que a gente pode fazer para Deus é um culto errado, né? O culto errado é aquele culto que ele não está direcionado à pessoa de Deus, ele está direcionado às nossas pessoas, ele está direcionado aos nossos interesses, ele está direcionado aos nossos desejos, ao que nos agrada. E o culto ele não deve ser nunca feito nesse sentido. Ele sempre deve buscar agradar a Deus, que ele é o objeto do nosso culto. A gente não deve sempre lembrar disso. Deus é o objeto do nosso culto. Deus é o destino do nosso culto. E quando um sacerdote ele estava prestando um culto degenerado, estando embriagado, as pessoas embriagadas e sacerdotes negligentes, isso é uma grande lástima, e a resposta de Deus foi muito rápida, muito forte, né? Com a questão das pragas dos gafanhotos, né? Também, do versículo 8 ao versículo 20, ele vai colocar aqui uma referência também ao que aconteceria, né, em função das invasões futuras dos assírios no Reino do Norte e dos caldeus. Então, ele coloca aqui, né, foi cortada a oferta de cereais, versículo 9, né, a libação do templo do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, o campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta, né? Então, você vê que a falta dos mantimentos aqui, né? A falta do culto, o culto já não existiria mais. Versículo 9 mostra que o culto não existindo mais, não tem mais a libação do templo do Senhor. O culto, não haveria mais culto, porque não haveria mais uma nação, porque não haveria mais a oportunidade que eles tinham e estavam desperdiçando de fazer isso aí. Versículo 13 também fala, a oferta de cereais foi cortada, e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus, né? Então, ele coloca exatamente a falta de culto. Se o culto está sendo prestado de uma forma negligente, de uma forma errada, no futuro vocês não vão ter mais a oportunidade de fazer esse culto. Isso é muito triste. Versículo 14, então, né? O povo é chamado, né? Isso chama, mas o povo é chamado ao jejum, né? E o que é o jejum? Um tempo de oração, um tempo de arrependimento, né? Versículo 14 do capítulo 1. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá com uma assolação da parte do Todo-Poderoso. Então, olha só, não é um dia de né? Não é uma exclamação de eu estou assim, né, feliz, eu estou admirado, eu estou transbordante de alegria porque o dia do Senhor chegou, mas é um dia de ai do dia do Senhor. É um dia realmente de grande desolação, de grande tristeza, e que mais do que a destruição real mostra também o que viria como consequência dessa desobediência continuada, dessa desobediência rebelde, então, diante de Deus. Tá? Então, o capítulo 2, ele também fala da prestação de contas do dia do Senhor, e aí começa aqui, tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas. Então, você vê como que coloca aqui a questão de tocar trombeta, né? Então, tocar de trombetas era sinal dos atalaias, né? Você já ouviu a palavra atalaia? Atalaia era um sentinela, que ele ficava ali muito atento a todos os acontecimentos, né? Ele ficava nos altos das torres ali, e vendo o que estava acontecendo, então, se está vindo algum inimigo, né? Um exército inimigo se aproximando, e quando esse exército do inimigo se aproximava, ele tocava trombeta, dando um sinal de alerta para as pessoas, olha, está chegando o inimigo, temos que nos preparar, né? E eles tinham que pegar nas armas e tinham que resistir a esse inimigo. Mas aí, no caso, não estamos falando de inimigo, estamos falando do dia do Senhor, um dia de escuridão, um dia de trevas. Então, não tem como resistir. Não adianta ele pegar em armas para resistir. Eles não podiam fazer isso, porque quem estava chegando era o dia do Senhor, era o castigo divino, era a justa retribuição aos seus pecados. Então, o que eles poderiam fazer? Não poderiam fazer nada. Nós só tinha 2 tipos de armas que eles poderiam usar em relação ao dia do Senhor: arrependimento
e confissão. Eles deveriam se arrepender, eles deveriam confessar, então, as coisas que eles estavam fazendo. Não tinha outra coisa a fazer que não fosse isso. Então, esse capítulo 2 vai mostrar, então, o final, né, dessa desolação, e mostra, além do que está acontecendo no capítulo 1, da invasão dos gafanhotos, ele mostra a situação, então, das pessoas, do terror que as pessoas vivem em função desse julgamento da parte de Deus. É muito impressionante. Nós não vamos entrar numa situação hoje de que o coronavírus é um castigo de Deus, mas certamente que é uma consequência das coisas que estão sendo feitas. E nós precisamos observar o que está sendo feito hoje. O que tem sido feito por este mundo mal, o que tem sido feito pelas pessoas que servem a Deus também. Sempre a gente precisa buscar olhar para as nossas atitudes, olhar para as atitudes do mundo inteiro, para entender o contexto dos acontecimentos, do que está se desenrolando neste mundo. E a gente precisa entender também a nossa realidade. Tá? Então, muitas coisas acontecem não porque Deus é um Deus mau, que está castigando, que está colocando, não. São consequências das atitudes, né, e do estilo de vida que as pessoas estão tomando. A segunda parte, então, no capítulo 2, versículo 2 até o 17, ele vai falar exatamente da chamada ao arrependimento. Ele vai chamar o povo a se arrepender, né? Então, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O rasgar das vestes, ele é citado pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, quando José é jogado no poço pelos seus irmãos para ser vendido posteriormente. E ele rasga, então, as suas vestes no sentido de muita angústia, no sentido de muita tristeza, de muita opressão que ele está sentindo naquele momento ali, né? Mais tarde você vai ver também Josué rasgando as suas vestes ali também, né? Quando já entrou na Terra Prometida. Você vê Arão, né? Irmão de Moisés, rasgar as suas vestes quando os seus filhos eles são consumidos, né? Porque ofereceram fogo profano diante do Senhor. Então, você vê que era um sinal de uma profunda perturbação, né, do coração, da mente da pessoa, mas que com o tempo passou a ser somente um sinal externo, né, um sinal de religiosidade, um sinal de a pessoa ela fazia aquilo não para demonstrar o que ela estava sentindo, mas para mostrar aos outros o que ela estava sentindo. Então, ele ficou muito mais artificial e uma coisa assim, tipo ritualística, né, o rasgar as vestes ficou muito, muito ritualístico. Então, Deus fala, rasguem os vossos corações, rasguem os corações e não as vestem, voltem para o Senhor, porque Ele é Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se o povo clamar ao Senhor, orar e se quebrantar diante de Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus compassivo, Ele certamente irá perdoar, Ele certamente vai restaurar a vida de vocês. Então, arrependimento real e não aparente, era o que está sendo colocado aqui, um chamado de real e não aparente. E os versículos 16 e 17 é um arrependimento que deve vir de todas as pessoas, né? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança à vergonha para que as nações zombem dele. Então, é um chamado para que as pessoas se quebrantem, não individualmente, mas de uma forma realmente de povo, de nação, né? De se voltar para Deus e congregar o povo e clamar ao Senhor, né? Clamar ao Senhor, não entregue a tua herança à vergonha, poupa o teu povo, ó Senhor, versículo 17 do capítulo 2, poupe o teu povo, ó Senhor, um clamor, um quebrantamento das pessoas para que elas se voltem a Deus. É isso que Deus deseja, que nós nos humilhemos diante dele, que nós reconheçamos como nós precisamos dele, como nós precisamos estar na presença de Deus. Isso é muito importante, isso é muito forte para que a gente também preste atenção.
A parte 3 do livro, ela fala da promessa, então, de restauração. Tá? A misericórdia do Senhor, ela é restaurada, versículos 18 e 19 do capítulo 2. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo. Eu vos envio o trigo, o vinho, o novo e o azeite. Deles sereis fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Então, é importante notar. Mas veja o versículo 18, ele fala, então o Senhor teve zelo da sua terra. Ele está exatamente na sequência dos 16 e 17, quando o povo clama, quando o povo se quebranta, então o Senhor teve zelo da sua terra. Veja, então, que a misericórdia do Senhor, ela é infinita, mas essa restauração é uma restauração condicional, né? As pessoas precisam se arrepender sinceramente, isso é indispensável para que a restauração do Senhor seja completa sobre as vidas das pessoas, que exista um arrependimento sincero, isso é indispensável. Tá? E versículos 20 a 32 vai falar das chuvas de bênçãos, então, que cairão sobre a vida das pessoas aqui, né? Que, veja bem, versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor te fez grandes coisas, né? Versículo 23, alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a de outono e a da primavera, como outrora. Deus é o controlador de todas as coisas. Deus é que derrama a bênção sobre as nossas vidas. Ninguém pode derramar a bênção sobre as nossas vidas. Somente Deus pode fazer isso. Ele vai fazer. Ele vai colocar assim, ele vai fazer. Aqui o profeta vai falando, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Está falando de coisas que aconteceram no passado. Deus foi que forneceu a provisão para o povo e também falando de coisas futuras, né? Assim, eu estou falando do amanhã como coisas que já aconteceram, né? Deus vos deu, né? Olhem para amanhã. Deus vos deu, né? Então, é interessante. Versículo 25. Eu vos recompensarei anos de colheita consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército quem veio contra vós. Então, mais uma vez, coloca aqui, o grande exército de gafanhotos foi enviado por Deus para dar àquele povo uma oportunidade de arrependimento, para dar àquele povo uma consciência da vida que eles estavam levando, então. Então, ver a restauração de Deus no sentido de colocar. E também, nessas chuvas de bênçãos, tem aí o derramamento do Espírito Santo, né? De ver aqui versículos 28 e 29, né? E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo sendo colocado como uma promessa cumprida lá no dia de Pentecostes, né? Quando houve aquele grande derramamento do Espírito Santo, então dando para que todas as pessoas possam ser salvas, todas as pessoas sejam instrumentos de propagação da palavra de Deus, todas as pessoas aqui, ó, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos e velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, todas as pessoas sendo instrumento de bênção na vida do povo, na vida da sociedade. Então, isso é uma visão da igreja que iria ser estabelecida um pouco mais adiante. Se havia ali o reino de Judá, se havia o reino de Israel, se havia a restrição ao povo de Deus, né, que tinha sido tirado do Egito para se constituir povo de Deus, então, né, dando seguimento à promessa que fora feita a Abraão, né, neste momento, então, já vemos não somente aquele povo circunscrito, mas toda a humanidade, todas as pessoas podendo ser, então, instrumento da parte de Deus e todas as pessoas tendo a oferta da salvação, a oferta da graça de Deus, das bênçãos de Deus. Versículo 28 diz, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Então, todas as pessoas podem ser salvas, tá? Versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa de Deus.
uma promessa de bênção, uma promessa de vida eterna. Então, é fiel quem fez a promessa. Deus é fiel e ele pode cumprir a sua promessa. Ele, pela sua graça, estendeu a bênção, então, não somente ao povo de Israel, de Judá, ao Israel ali étnico, mas também para todas as pessoas. Então, todas as pessoas podem ser salvas. Mas aqui está, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, existe a necessidade de invocar o nome do Senhor. Existe a necessidade de se converter, de entregar, invocar o nome do Senhor. Por que você vai invocar o nome de uma pessoa que você não acredita, que você não confia? Invocar, então, é muito mais do que uma simples declaração, mas é uma vida que se coloca diante de Deus. É uma confiança irrestrita de que Deus está cuidando da sua vida, de que Deus vai cuidar das coisas. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confia, se você confiar no Deus Altíssimo, se você entregar sua vida a Ele, e se você descansar no meio de todas as tribulações, e o povo aqui passava por uma grande tribulação de gafanhotos que estavam devorando tudo, né? Ficar sem comida, ficar sem provisão, ficar sem roupa. Imagine a situação que eles estavam vivendo, mas serviram a um Deus que restitui, um Deus que restaura, um Deus que faz todas as coisas novas e melhores, né? Muito melhores do que você possa pensar ou imaginar. Então, isso é muito importante também. E, finalmente, aqui, a parte 4 fala de julgamento e de bênçãos, né? Julgamento dos opressores. Então, ele está se dirigindo aqui, no início do capítulo 3, às nações que estavam ali oprimindo o povo de Judá, né? Então, fala aqui de Tiro, de Sidom, de Filístia, né? Fala também do Egito. E, versículo 4 aqui, a hora que tendes vós comigo, Tiro, Sidom, Filístia, Egito, versículo 19 também fala do Egito. Então, quanto os inimigos do povo de Deus, inimigos, exércitos físicos ali, pessoas que estão causando tristeza, causando prejuízo para o tempo de Deus. Humilhando, né? Aqui, versículo 3 do capítulo 3. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Então, tratar as pessoas com profundo desprezo, né? Profunda indiferença, né? Mas veja bem que Deus ele está prometendo, então, que haverá uma restituição justa do Senhor, um julgamento justo do Senhor, e que essas coisas que estão sendo feitas contra o povo de Deus, que foram feitas e que estão sendo feitas, elas não ficam sem uma retribuição da parte de Deus. Todos serão julgados. Então, todos os que, de fato, não se arrependem, todos aqueles que insistem em ficar nessa vida errada e afrontando a Deus primeiramente, vamos dizer assim, afrontando a Deus, elas estarão sendo julgadas por Deus, julgadas injustamente, por aquele que pode julgar, porque é justiça, né? Porque é um justo juiz. Ele vai julgar, né? Versículo de número 12 do capítulo 3 diz aqui: despertem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Josafá foi o último rei justo aqui de Judá, né? Então, ele cita aqui o vale de Josafá para colocar, vocês vão ser julgados num lugar onde se faz referência a um homem justo, né? E para que todos sejam julgados ali. Então, versículo 12 do capítulo 3 também fala desse julgamento, né? Todos os que são impenitentes, né? Tudo ali, todas as pessoas que insistem em afrontar a Deus serão julgadas. Isso também é uma visão de futuro também, do que vai acontecer aqui neste mundo, né? Com as pessoas que não se voltam para Deus, né? Se em uma parte, você diz aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, também é certo que todas as pessoas, todos os povos, todas as nações serão julgadas por Deus. Então, é um contraste também que se faz entre a confiança e a afronta que as pessoas elas podem depositar em Deus. Você pode depositar confiança em Deus, ou você pode afrontar a Deus também. Então, depende da posição que as pessoas têm, a retribuição ela vem da forma que Deus acha melhor.
né? E fala aí, o final do capítulo 3, fala sobre as bênçãos sobre o povo de Deus, né? Dos versículos 16 a 21, e fala exatamente dessa restauração gloriosa. Fala, então, que haverá uma glorificação, né, de Jerusalém. Aqui, versículo 17 fala assim: então sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Então, é uma restauração não da Jerusalém aqui, né, que está no nosso mundo, que já passou nas mãos dos judeus, né? Depois dos romanos, depois dos cristãos, depois dos muçulmanos. Hoje tem aquela guerra toda ali, né? Israel, né? Palestina, tudo mais. Mas não essa Jerusalém, mas era Jerusalém celestial, né? A cidade santa, né? Que desce do céu ataviada como noiva. Ali sim, né, eu vi a restauração, vi aqui o sinal de prosperidade, né, no versículo 18, naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros mandarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim, né? Também fala do Egito que vai ser desolado, mas Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Então, uma restauração gloriosa da parte de Deus, uma restauração futura, uma restauração espiritual, uma restauração completa. Isso é muito importante de notar. Então, Joel está falando aqui do juízo de Deus, né? Vimos que temos algumas advertências aqui, né? Primeira coisa, Deus é soberano sobre toda a criação. Deus controla tudo. As pragas de gafanhotos foram enviadas por Deus. Ele cita aqui as pragas de gafanhotos como exército que veio da parte dele para dar sobre aquele povo, sobre aquela nação, sobre aquela situação toda, para que eles pudessem ter consciência do que estavam fazendo e se arrepender, né? Jejum e oração não podem ser negligenciados. Hoje em dia, quase que as pessoas não praticam mais jejum, né? Até nessa semana eu fiz alguns devocionais que acompanham os momentos de oração, ressaltando a importância do jejum. Muitas vezes a gente não faz jejum, né? Isso é uma prática que não tem sido muito colocado em nosso meio, e às vezes de forma errada, porque o jejum às vezes é colocado como uma troca, né? Vou fazer uma troca com Deus, vou fazer um jejum para alcançar um propósito, e o jejum é um tempo que nós temos para mortificar a nossa carne, nos aproximarmos de Deus, orarmos, né? Para que a gente consiga fazer um check-up ali da nossa situação espiritual diante de Deus, olhar para dentro de nós mesmos, né? Ver o que tá desagradando a Deus, o que precisa ser mudado. Então, o jejum é uma oportunidade muito importante. É uma pausa, né? É um tempo que a gente faz, no sentido de a gente olhar, né, para Deus com mais atenção. Então, dá aquele tempo, né? Dá aquela pausa. Vamos ter esse tempo aqui, né? Então, não ter nenhuma distração, né? Nesse caso, a distração, né, do alimento, né? Que o alimento, quando você vai sair para comer, você vai a um restaurante, né? Ele te restaura, né? Ele te descansa, ele te farta, né? Então, quando você é como se você estivesse anestesiado, né? Vamos dizer assim, você está com fome, você vai aplacar a sua fome com comida, né? Com alimento, e aquilo vai te dar uma tranquilidade, né? Mas a falta do alimento vai te dar talvez uma perturbação, né? Então, quando você tira o alimento, você tira as distrações, você tira o que está te anestesiando, né? E tira o material, tira o físico e se volta, então, para a parte espiritual, né? O jejum e oração não podem ser negligenciados. O Senhor Jesus, certa vez que os seus discípulos não puderam expulsar um demônio, né? Ele colocou com clareza: esse tipo de caça só sai por jejum e oração. Então, o jejum e oração quer dizer uma vida espiritual realmente bem em ordem, né? Para que a gente possa estar bem sintonizado com Deus. Também religiosidade, né? A gente vê que religiosidade não agrada a Deus, né? Cultos que sejam corrompidos, cultos que não tenham o seu propósito firme, cultos que não cumpram a sua finalidade, que é adorar a Deus, louvar a Deus, né? Aproximar de Deus, eles não são aceitos por Deus também, né? Rituais, né? Rasgar as vestes como um sinal de
de contrição, sem ser contrição de fato, mas para mostrar para as pessoas, né? São muitos atos ritualísticos que devem ser abandonados no sentido de ter um culto verdadeiro. Religiosidade não agrada a Deus, né? E uma advertência muito importante: o dia do Senhor está se aproximando, o dia do Senhor se aproxima. Então, nós logo estaremos vendo o dia do Senhor. E o dia do Senhor com todas as suas características, né? Nós vemos aí, como eu disse, eu vejo Joel mais recuado, né? No século 8 ali, a gente, quando for estudar o livro de Amós, a gente vê que Amós ele faz alguns empréstimos aí do livro de Joel ali, e coloca da mesma forma também o dia do Senhor. É um dia de trevas, é um dia de choro, é um dia de lamentação. Infelizmente, né? A gente vai ver assim muitas pessoas que poderiam ter aproveitado a oportunidade de se voltar para Deus e que não aproveitaram, né? A gente viu, Deus ele está pronto a restaurar, Deus está pronto a mudar toda a história da vida da pessoa, mas é essencial de que exista um arrependimento, de que exista a crença de que Deus é Deus, de que se invoque o nome do Senhor, de que se confesse que Ele é Deus de fato. Então, quando nós falamos de arrependimento, né, e de fé, né, invocar o nome do Senhor, de crer que Deus é verdadeiramente soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação, e que Ele é o único Deus, isso chama-se conversão. Então, arrependimento e fé, conversão para Deus, e sobre todas as pessoas terá o julgamento no dia do Senhor, né? Quem é encontrado justo, justificado por Deus, está com a promessa de uma restauração gloriosa. Mas as pessoas que não estão com Deus, de fato, passarão pela desolação eterna, que é estar longe de Deus sem esta oportunidade, né? Então, nós temos essas advertências que ficam do livro de Joel. O livro de Joel ele pode ser um pouco de história, um pouco é um livro um pouco apocalíptico, né? Porque ele coloca coisas que são revelações futuras ali, né? Coisas da escatologia, dos últimos tempos. Então, é muito interessante notar essa estrutura do livro de Joel. Nós não temos tempo aqui de analisar, né, literariamente, analisar a estrutura, os paralelos que eles fazem, mas se você conseguir, né, e a gente pode fazer também em uma outra oportunidade, esse estudo é muito interessante perceber como que ele casa bem as ideias e traz ali uma estrutura muito interessante para a gente perceber, tá bom? Então, a gente tem aqui as referências, os livros que a gente usa, né, para poder fazer as consultas e tudo mais, e no sentido nosso é justamente de trazer, né, esse conhecimento e despertar, né, dar um caminho introdutório para que você possa se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Muitas vezes, como eu disse, o livro Profetas Menores quase não são lidos, né? E são mensagens muito fortes, muito edificantes para as nossas vidas, e que às vezes ficam ali, né? Talvez até pelo nome Profetas Menores, né? Aí se associa menor com menos importante, com pequeno, e aí a gente tem essa mania, né, de quantificar as coisas, de escalonar maior, menor, melhor, pior, e acaba não dando atenção. Mas profetas menores, porque os livros são menores, mas a mensagem é muito forte, a mensagem é muito poderosa e é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nenhuma página pode ser negligenciada, né? Quando nós vamos estudar Obadias tem 18 versículos, se não me engano, é muito curtinho, mas a gente não pode deixar de olhar para a mensagem que tem ali, porque Deus falou daquela forma para o profeta, e claro que nós pudéssemos aprender também, tá? Então, esse é o estudo que nós temos aqui do livro de Joel, né? Esperamos que você tenha conseguido aproveitar, né? Entender agora um pouco melhor esse livro, para que você possa mergulhar e, então, pegar a sua mensagem, né? E se deliciar com tudo que esse livro tem de tão grande ensinamento, né? De tantas advertências tão fortes para a nossa vida nos dias de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar para encerrar este momento e aproveite esse dia, né, com a sua família, né? Se você não pode estar perto da sua mãe, né, por conta desse isolamento social, aproveite cada minuto e não deixe de fazer com que esse dia seja o melhor possível. À noite, às 19h30, estaremos juntos, então, para mais um culto, né, de louvor e adoração ao nosso Deus, aqui mesmo transmitido pelo Facebook, tá bom? Vamos orar então nesse momento. Obrigado, Pai, pelo teu amor e por tua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou este homem, Joel, Deus, para nos trazer uma mensagem tão viva, Senhor Deus, uma mensagem tão
tão alarmante para os nossos dias, no sentido de observarmos a nossa conduta, observarmos as coisas que estão acontecendo à nossa volta e nos prepararmos adequadamente para o dia do Senhor, para que possamos, de fato, aproveitar o melhor do Senhor e vivermos de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo de poder estudar estes livros. Esperamos que seja mudada a visão, Senhor Deus, talvez de muitas pessoas sobre os profetas menores, para que sejam realmente colocados no nível de importância que eles têm. E que cada palavra, cada versículo ali seja de impacto, seja de edificação, seja de crescimento para cada um de nós. Isso é que nós pedimos, Senhor Deus, agradecendo porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Fiquem na paz do Senhor Jesus.